Olá, boa noite a todos que estão entrando. Vamos dar mais uns segundinhos para o pessoal entrar. Pai, passa o celular. Vamos guardar mais alguns minutinhos. A gente já começa a nossa live de resolução de questões do Revalida. Qual que é a ideia dessa live? Estar mostrando algumas questões do Revalida e como resolvê-las. E em seguida eu vou fiz uma dinâmica hoje um pouquinho diferente de mostrar as mesmas questões com outro diagnóstico, como seria. Importante falar que alguns temas são figurinhas repetidas no Revalida em qualquer prova de residência e no Revalida INEP, independente da mudança da banca, não vai ser diferente. Quais são os temas esses que a gente vai falar no momento dessa live. Então, hoje eu separei alguma questão número 29 do Revalida INEP 2023.2. Acho que alguns de vocês acredito que viu stories hoje, a gente postou ela e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão e como resolvê-la, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês as questões e vocês dêem opinião sobre a resposta. O que fala a questão? A questão fala sobre uma mulher de 27 anos em consulta por demanda espontânea na unidade básica de saúde com queixa de corrimento vaginal e prurido há 3 dias. Ela não é fumante, possui históricos de IST. Sua última menstruação ocorreu há 20 dias. Ao exame físico, a paciente está em bom estado geral, com temperatura 36,8, 36, frequência cardíaca de 80, sem sinais de dor abdominal nem alterações ginecológicas ao toque vaginal. Ao exame especular, observado um corrimento esbranquiçado, sem cheiro forte. Aí já está falando muito, essas são 2 palavras-chave importantes, tá? Grumoso e aderente na parede vaginal e ectocervice. Além de hiperemia da mucosa vaginal, fizeram mesmo assim, com todo esse diagnóstico claro, ainda a banca ajudou a gente e falou, o teste de WIF foi negativo. Então, a gente já sabe, tem um critério de Ansel aí. E depois fala que o pH vaginal estava menor que 4,5. A única coisa que não trouxe aí foi a microscopia. E aí eles não perguntam qual a hipótese diagnóstica. Então vamos começar de baixo para cima para a gente ver qual seria. Alternativa D, Chlamydia trachomatis? Não, né? Chlamydia trachomatis vai dar mais uma síndrome ureteral ali, seria um pouquinho diferente. Daria um uretrite ali, teria um quadro diferente, né? Trichomonas vaginalis, tricomoníase, seria cor diferente, teria cheiro, daria alteração no teste das aminas, né? Também a gente descartaria. Gardnerella vaginalis. A coloração também seria diferente e teria um cheiro. Da prova ter essa questão do cheiro, é muito frequente, tá? Cheiro a prova trazer com um cheiro forte, um cheiro de peixe podre, inclusive. Sendo assim, sobrou pra gente por descarte e também já com algumas dicas que a clínica nos deu. Resposta correta, letra A, Cândida. Então, o que eu preparei para vocês? Então, assim, essa é uma alternativa que nós não podemos errar no dia da prova. Então, eu preparei para vocês essa mesma pergunta, mudando algumas coisas, como pode vir no dia da prova. E como poderia vir? Uma mulher de 29 anos vem em consulta demanda espontânea, viu que é a mesma coisa. Corrimento vaginal há 5 dias, associado ao odor desagradável, que a gente estava falando recentemente. Além disso, desse odor desagradável, estava principalmente esse odor após relação sexual. E pode ser também depois da menstruação, por causa das enzimas, né? Cadaverina e putrefacina, que vai liberar esse odor característico de peixe podre, né? Sua última menstruação ocorreu há 18 dias. Ao exame físico, o paciente está em bom estado geral, com temperatura 36,8, frequência cardíaca de 80, sem sinais de dor abdominal, nem alterações ginecológicas ao toque vaginal. Esse diagnóstico é frequente, está tudo normal.
O paciente nega dispareunia, que seria dor da relação sexual, nega sinusorragia, que seria sangramento durante a relação sexual. Né? Foi feito o exame especular e é um corrimento fino, homogêneo, de coloração branco acinzentado. Gravem isso, branco acinzentado, a palavra-chave aí que a gente tem que ter em conta. Tá? Que reveste as paredes vaginais, principalmente ali no fundo do saco ali. E o teste de Whiff foi positivo, tá? Exalando odor semelhante a peixe podre, que aí já fecha o diagnóstico. E o pH vaginal estava elevado também, dando superior a 4,5. Quando a gente pega, a gente já descarta pelo cheiro a cândida, né? A clamídia que está aí de intrometida, não deveria estar aí, e sobraria para nós duas hipóteses diagnósticas. Nós temos que pensar sempre. Quais são elas? A Gardnerella vaginalis e a tricomoníase, né? A tricomonas vaginalis. E aí, como nós diferenciamos uma da outra? Primeiro pela coloração. A tricomoníase seria mais de coloração amarelada. E uma palavra-chave que sempre traz a tricomoníase é o colo em framboesa, que aqui não fala nada disso, não fala de dispareunia também, que a tricomoníase poderia ter, poderia falar um pouquinho de prurido, de um pouquinho de uma leve hiperemia ali na região do vaginal ali, que não fala nada disso. Então, sendo assim, a gente fecha, a resposta correta seria a alternativa B, Gardnerella vaginalis, a famosa vaginose, né? Lembrar que como diagnóstico diferencial nós temos também as bactérias do grupo GAM. Além da Gardnerella, nós temos outras também bactérias que pode causar. Tá? E como poderia ser também essa pergunta? Vamos pensar numa outra hipótese diagnóstica que poderia cair também. Mulher de 29 anos vai em consulta por demanda espontânea na UBS com queixa de corrimento vaginal e prurido intenso há 4 dias. Prurido, lembrem do prurido. Associado a desconforto durante a relação sexual, ou seja, dispareunia, que a gente falou recente. Não é fumante, não possui histórico de infecções sexualmente transmissíveis, sua última menstruação ocorreu há 19 dias. Ao exame físico, o paciente tem bom estado geral, a temperatura dentro da normalidade, frequência cardíaca normal também, 80 por minuto, não há sinais de dor abdominal e ao exame físico também sem alterações ao toque vaginal, então não tem nenhuma alteração significativa. Quando colocado o espéculo ali, o que vê? Secreção abundante, amarelado, lembra do amarelado aí, outra palavra-chave, tá? Amarelado, odor desagradável, bolhoso, com áreas de hiperemia vaginal, que a gente falou recente, né? Incluindo lesões puntiformes no colo uterino, que é o colo em framboesa, parece ali parece um morango, lembra um pouquinho morango, né? E o teste Whiff foi positivo e o pH vaginal também estava elevado. Sempre importante também o pH vaginal dividir maior que 4,5 e menor que 4,5. Isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de responder essas questões. Mas lembra que, independente do pH vaginal, tem muitas palavras-chave aí, que é o prurido intenso, né? Lesões puntiformes, que é o colo em framboesa, que praticamente fecha o diagnóstico aí, e não teria muito o que falar. Cândida, não dá cheiro. A Chlamydia trachomatis dá um quadro diferente, daria dispareunia, poderia dar a uretrite ali, né? Também descarta ela, não faz parte muito dessa história clínica, não bate muito com ela. Sobra de novo pra gente Gardnerella vaginalis e a Trichomonas vaginalis. Gardnerella, cor mais acinzentada, tá? Lembra que não dá esse colo em framboesa. Sendo assim, a gente fecharia o diagnóstico aí facilmente também. Só uma informação importante que vocês têm que ter, gente, em relação à tricomoníase. É uma infecção sexualmente transmissível. Sendo assim, obrigado a tratar o parceiro. Tá? E como a gente trata o parceiro? Também a paciente. Vamos tratar com metronidazol. Hoje no SUS, no momento, nós temos o metronidazol em 250 mg. Então, seria 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 7 dias. Tá? E devemos tratar o parceiro também. Lembrar sempre do efeito de sulfiram. O paciente não deve ingerir bebida alcoólica em nenhuma hipótese. E a última que eu preparei, que essa é uma pegadinha de prova, e eu quero que vocês tenham ela em mente, que é
praticamente, mas muita gente pode cair nessa se chegar a perguntar. E ultimamente ela vem sendo cobrada. O que acontece? A prova do Revalida hoje em dia já o pessoal vem preparando muito mais, então consequentemente ultimamente vem aumentando o nível de dificuldade. Então é importante também nós aumentarmos um pouquinho e pegarmos outros temas também que ali corre por fora. E vem, no Brasil, pelo menos, foi frequente nesse ano nas provas de residência esse tipo de pergunta sobre esse tema específico. Vamos lá, o que fala? Uma mulher de 29 anos busca UBS por demanda espontânea. Corrimento vaginal esbranquiçado, associado a prurido e sensação de queimação vaginal há uma semana. Ela não é fumante, nem possui histórico de ST. Última menstruação há 22 dias, tá? O exame, temperatura normal, frequência cardíaca normal e sem sinais de dor abdominal e nem alteração ao toque vaginal. No exame especular ali, o que foi observado nessa paciente? Um corrimento branco, espesso, sem odor característico, à mucosa vaginal, com leve hiperemia. O pH vaginal estava diminuído, menor que 4, o teste de Wi-Fi foi negativo, tá? Então, a análise microscópica do corrimento vaginal revelou predomínio de lactobacilos e células epiteliais escamosas fragmentadas, sem sinais de hifas ou tricomonas. Então, ele descartou praticamente a candidíase. Mas vamos lá algumas coisas importantes aqui, porque essa questão leva tudo. Se você não souber esse tema, você colocaria a letra A e perderia uma questão aí que nós não podemos perder no dia da revalida, que vai fazer diferença. Então, vamos lá. Por que não seria candidíase? Porque a microscopia não tem hifa. Não seria tricomoníase, porque não, apesar da tricomoníase não estar sempre presente, tá? Independente. E outra coisa, o pH também menor que 4,5, ele é característico do quê? De candidíase e esse diagnóstico também que a gente vai falar já. Tá? Maior que 4,5, a gente vai pensar em vaginose e vamos pensar em tricomoníase. Então, vaginose bacteriana, pH descarta, vamos descartar pelo pH. Tricomoníase, vamos descartar pelo pH. Sobrou pra gente candidíase vaginal e vaginite citolítica. Tá? Candidíase vaginal a gente descartou pela ausência de hifas ali também e até pelo histórico da paciente. Tá? E tem uma palavra que é o seguinte: na microscopia foi observado predomínio de lactobacilos. Tá? Esse é um diagnóstico chamado vaginite citolítica. E eu quero que vocês sempre tenha isso em conta, sempre tenha em mente quando você vê uma questão desse tipo. Por quê? A questão não vai ser tão clara assim como está essa, e ele vai te induzir a colocar candidíase vaginal. Tá? Então preste bastante atenção no enunciado, vá grifando as palavras-chave ali. Então, na hora da prova lá, a gente vai pegar aqui, ó, predomínio de lactobacilos. Então, pH menor que 4. Então nós vamos pegar as palavras-chave e vamos marcando ali para ir descartando, tá? Sem sinais de hifas. Então a gente descarta já a candidíase pelo pH. Vamos lá, antes disso, pelo pH a gente descarta tricomoníase e vaginose. E pela ausência de hifa a gente descarta candidíase vaginal. Sendo assim, por descarte a gente conseguiria acertar, tá bom? Tenha em mente também mais um tema, que é qual? A vaginite atrófica. Que essa daí naquela paciente após menopáusica também é importante ter em conta também, se vier uma paciente aí já mais de 50 anos, talvez cite alguma coisa dos sintomas do climatério, tenha em mente esse fator também, esse diagnóstico diferencial. Depois a gente vai estar liberando alguns materiais ali no Instagram do CRM na mão, tá? E a ideia é estar ajudando vocês. Esse é um tipo de questão que nós não podemos perder no dia da prova, gente. Temos que acertar todas e todos os anos ela cai, na primeira e na segunda. Uma dessas quatro, pelo menos uma dessas quatro vai cair, tá? Então assim, é um ponto que nós já chegamos com ele lá e se a gente dominar esse tema, a gente vai ter certeza que vamos esse ponto garantido. Então se a nota de corte for 95, a gente vai contar que temos 94 ainda ponto pela frente para buscar, porque isso a gente não vai errar. Combinado? Tá bom? Era só isso. Hoje era só explicar essa diferença desses 4 diagnósticos diferenciais. E qualquer coisa a gente está
ali na página, pode estar mandando mensagem pra gente, a gente está à disposição de vocês. Bom, agora estamos na contagem regressiva já, estamos a 2 meses da prova e 2 dias, né? E a gente aqui está na torcida por vocês. Muito obrigado a todos que participaram da live, tá? E amanhã a gente vai estar soltando alguns resuminhos sobre isso que a gente falou hoje, para você estar fixando um pouquinho melhor isso na mente e com certeza acertar todas as questões sobre esse tema. Obrigado a todos, gente. Boa prova e vamos para cima.